Boa tarde, tudo jóia, Renato? Renato, a gente aqui no caso está visualizando pela planta baixa, certo? No caso aqui as dúvidas seria relacionada à parte do escritório, perfeito? Eu vou fazer assim, eu vou abrir uma linha de corte, certo? Onde a gente vai visualizar toda essa parte pela frente. No caso aqui a gente está visualizando pelo 3D, certo? Eu vou passar todas as medidas aqui do ambiente para ficar um pouco mais fácil da gente estar trabalhando, junto com os descontos que eu fiz aqui relacionada ao levantamento aqui do escritório, certo? Como eu estou trabalhando com vídeo, então fica importante para mim você estar tirando umas prints nas dúvidas maiores. Olha, Newton, aqui como é que seria que aí fica mais fácil para a gente ser um pouco mais direto. Então, que o levantamento lá dessa seguinte forma: de armário, então aqui desse tamponamento, certo? Até a gente chegar lá no caso aqui eu estou considerando o rodapé, certo? No caso os armários eles vão estar afastados da parede porque eles vão encostar no rodapé. Então eu tenho aqui 1 metro, perfeito, e 40 aqui. E aqui a gente segue com a seguinte medida. Daqui para cá eu tenho um tamponamento de 15 milímetros. Aqui no caso eu vou passar as medidas dos armários acabado. Acabado quer dizer o quê? Ele pronto, certo? Então aqui eu tenho um tamponamento de 15 milímetros. O armário acabado aqui ele tem 38,5, certo? Esses 38,5, aí eu estou trabalhando com fundo aqui, ó, 1 metro, que aí no caso, esse armário de canto, eu estou trabalhando ele de 1 metro, certo? Por 1 metro, para ele, além de ele ter umas portas boas, ó, 1 metro, certo? E daqui do fundo até a gente chegar à divisória do outro armário, então aqui eu também estou trabalhando nele com 1 metro. Quando eu digo que ele vai ficar afastado da parede, ó, tá vendo esse vão aqui, ó? Esse vão todo aqui, ó, lá embaixo eu selecionei o rodapé. Então aqui no caso a gente visualizando, ó, tem um rodapé aonde esse armário vai encostar no rodapé, certo? Essas medidas são pela parte de baixo. Vou voltar aqui, perfeito. E aí no caso a minha linha de corte seria dessa forma, voltando aqui pela planta baixa. Então aqui eu tenho um armário de 15 milímetros de tamponamento, um armário acabado, quando eu digo acabado, ele pronto, certo? Aqui no caso de 38,5. Meu armário de canto aqui, ele tem 1 metro por 1 metro, e aqui no caso desse armário de canto, até a gente chegar aqui do outro lado, ó, ele é acabado sem tamponamento, certo? Então aqui ele ficou 1,89,2 m. Aí aqui no caso eu tenho 15 milímetros de tamponamento, e aqui no caso aqui até a parede, certo? Eu estou considerando 5 centímetros ali de afastamento, que aqui no caso seria o que? Essa peça aqui, ó, tá vendo? Ó? 5 centímetros mais 15 milímetros. Então, toda essa extensão aqui desse armário, ó, vou selecionar a base dele. E aí, no caso, essa minha base, ela está me dizendo que ela seria de 1,86,2. Se eu pegar ela por fora, perfeito. Então, aí eu vou ter esse espaço de 1,89, considerando aqui, ó, voltando aqui mais uma vez, ó, dessa divisão aqui até a gente chegar aqui do outro lado, ó, então esse armário acabado ele está ficando com 1,89,2 m. Voltando aqui para o nosso pé direito, então para o nosso vista frontal, então aqui é o seguinte: o nosso pé direito lá do teto até a gente chegar à parte do piso, então eu tenho 2,40 m, perfeito. No caso aqui, eu estou deixando uma régua de 5 centímetros aqui de fechamento. No caso aqui, uma régua tamponamento de 1,5 cm. Opa, no caso aqui ele pegou as duas juntas, ficou uma em cima da outra. Então aqui eu tenho 5 centímetros de tamponamento, e aqui no caso de fechamento eu tenho uma peça de 15 milímetros. Então aqui no caso eu pegando por debaixo dessa peça até a gente chegar lá na parte do piso, então aqui eu tenho a altura do armário, ele seria de 2,34 m. Vou eliminar essa régua aqui que você me perguntou qual seria a altura dela. Então essa medida aqui, ela seria, certo, ó, da parte de dentro do armário até a gente chegar lá no piso, que seria aí as medidas da lateral, 2,34 m. No caso, eu estou deixando aqui essa régua aqui embaixo, aqui, ó, de 7 centímetros. Essa régua é referente ao que? Aqui embaixo você me perguntou o que? Aqui é uma régua de acabamento, certo? No caso, essa régua eu também estou trabalhando ela a 7 centímetros, vou eliminar ela. E essa aqui de dentro também, ó, que seria dos guarda-roupa, vou eliminar aqui todas essas partes dessas portas aqui para a gente visualizar, certo? Ó, que aqui tem o fechamento lateral, a peça de 15, e aí sim vem o início do nosso
nosso armário. Aqui seria a base, vou eliminar essa base, que aí eu tenho uma régua atrás e uma régua na frente e uma régua atrás, que seria a nossa régua de base, perfeito? Voltando lá para o nosso 3D, então aqui a gente tem 7 centímetros, tanto a régua frontal, certo? Que seria essa de acabamento aqui, vou voltar aqui, ó, essa de acabamento, como a parte de dentro elas estão alinhadas. No caso aqui, as medidas dos armários ficou da seguinte forma: a nossa lateral aqui do armário ela tem 2,34, certo? Eu estou considerando aqui esse gaveteiro que você me perguntou, daqui da parte de dentro, o vão, né? Daqui até chegar aqui na base aqui, então aqui eu estou trabalhando com 73,5. No caso, eu vou tirar aqui a medida aqui, ó, das frentes de gaveta. Cada frente de gaveta aqui eu estou trabalhando ela a 16,3, deixando aqui 2 centímetros de espaço para trabalhando. E o desconto que eu sempre trabalho aqui seria de 4 milímetros. 4 milímetros, porque aí no caso, como no final gera o plano de corte, então eu estou considerando que quando passar a fita, ela vai ganhar um pouco de espaço, né? Já não vai ser mais 4 milímetros, vai ser 3 milímetros. Então, no final das contas, eu peço a peça ele fechado com 4, mas depois do fitamento ele vai ficar 3. Então, no caso, seria essas frentes de gaveta, o espaço seria de 2. Eu vou eliminar as frentes de gaveta, perfeito? E cada gaveta aqui eu estou deixando ele da seguinte forma, ó, a lateral da gaveta aqui, daqui até a gente chegar aqui do fundo, ó, 14,3, perfeito? E aqui no caso essa contrafrente eu estou deixando ela com 12,7. A princípio, Renato, eu deixo aqui, ó, esse desconto aqui da gaveta, ó, de 1,6 centímetro, e aqui como você consegue visualizar, o fundo ele está passando pela parte de baixo direto, ó, certo? A gente visualizando lá pelo 3D, então o que que acontece? Eu vou pegar aqui essa parte aqui desse gaveteiro, vou eliminar as portas para a gente conseguir visualizar o que eu estou falando. Então aqui ó, eu passei pelas frentes de gaveta, certo? Eliminando as frentes de gaveta, então eu deixo a gaveta aqui, no caso esse fundo aqui está do tamanho da gaveta, perfeito? E aqui essas réguas aqui, então considera que a gente visualizando por dentro, opa, pela parte de dentro, então considera aqui o afastamento de 3 centímetros aqui para cada lado, né? Que no caso aqui seria duas peças de 15, voltando toda essa parte que eu eliminei e ele aqui dentro. Então aqui os descontos aqui pela parte de dentro eu estou deixando aqui, ó, 2,5 cm, e aqui no caso relacionada entre o fundo e o início da outra gaveta 3,8, certo? Ó, então daqui, opa, então daqui, ó, 3,8, opa, 3,8 daqui, certo? Então, daqui para cá, da gaveta para o início da lateral da gaveta, né? Eu tenho 3,8 do fundo até a contrafrente, então aí já tenho 5, perfeito? E assim eu dei continuidade em todos, ó, do fundo até chegar na contrafrente, eu tenho 3 centímetros, e aqui no caso eu estou deixando 4 milímetros aqui em relacionada ao fundo da gaveta, que no caso a gente está visualizando ele sem a tampa, perfeito? Vou voltar aqui toda essa parte que eu eliminei, perfeito? E relacionada às dimensões aqui, então aqui no caso é para definir com o cliente lá, porque ele vai colocar algumas coisas lá, que ele, tipo mala, essas coisas. Então aqui tem que é a altura alta. Então aqui no caso, esse vão aqui eu estou deixando ele com 1,7 m, e cada referência dessa daqui, dessas prateleiras, ó, eu estou deixando 30,2. Aqui no caso 30,2, e aqui, opa, para eu não pegar fora, ó, 29,5. No caso aqui eu coloquei ele para dividir iguais, então aqui ele me deu um espaço de 30 e aqui 29. Mas aqui no caso pode dividir pelos espaços iguais. A princípio eu estou trabalhando aqui, ó, com esse maleiro, certo? A 50 centímetros, mas aí vai depender muito lá na instalação da hora do cliente. Somente o que está pré-definido aqui seria essa parte da gaveta. A gente visualizando pela outra frente aqui do armário, eu vou abrir essa agora como se a gente estivesse olhando agora aqui para a porta. Então aqui eu vou abrir e para a vista, a gente tem toda essa parte que eu vou eliminar toda essa nomenclatura, vou eliminar aqui toda essa numeração, como eu mencionei, certo? Vou eliminar aqui essa forma de visualizar. Então lá, como eu mencionei, aqui no caso a gente tem uma tomada, certo? Que vai pela parte de dentro. A princípio, esse espaço lá que a gente tem daqui até a gente chegar do outro lado aqui, ó, a gente tem 1,5 m,
e 40,9, certo? Eu estou deixando um desconto aqui desse espaço de 1,40,9 de 1 centímetro aqui, praticamente, para eu estar iniciando um armário. Como eu mostrei lá pela planta baixa, então aqui a gente tem 15, certo? Que seria o tamponamento. Eu vou eliminar também essa régua, certo? Frontal, que no caso, essa régua, ela seria essa régua de acabamento. Ela está até selecionada. Eu coloquei ela tanto aqui na frente, como aqui do outro lado. No caso, eu coloquei essa régua para não ficar mostrando essas divisão aqui, ó, das laterais e ficar mais acabado, perfeito? Então, voltando aqui para onde a gente estava, vou eliminar aqui a nossa porta do armário de canto. A princípio, esse armário é acabado, então eu vou pegar por fora dele. Quando eu falo acabado, é por fora, de 38,5. E no caso aqui, a parte interna dele, ó, eu estou trabalhando ele com 35,5. Aqui no caso a gente tem dois cabideiros, certo? Nesse armário de canto, duas prateleiras, e aí no caso ela pega essa profundidade. Então aqui no caso, a profundidade que eu estou trabalhando aqui, a princípio, es- essa lateral tamponamento aqui, ela tem um tamanho um pouco maior, pelo fato de que, aqui no caso, deixa eu voltar aqui, ó, aqui no caso, ó, ela tá pegando os 2 centímetros, que eu considero 2 centímetros aqui de tamponamento, ela tá pegando a profundidade do guarda-roupa e também tá pegando aqui, eu vou eliminar a porta, ó, e ela também tá pegando o rodapé, certo? Então aqui no caso para fazer esse recortezinho aqui, ó, e ficar mais fácil e mais acabado, e aí no caso ela vai chegar até a parede, perfeito? A gente visualizando pela planta baixa, então no caso aqui da parede até chegar no início do armário, então aqui eu tenho trabalhando com 59,2, perfeito? Eu vou eliminar esse acabamento superior, que no caso seria esse, ó, tá vendo? Ó, selecionado. Vou vir aqui na nossa planta, na nossa vista superior, vou eliminar essa peça também aqui, que seria essas duas aqui, a junção da régua de 5 mais a régua de 15, certo? Que vai dar 65. Vou eliminar ela, certo? E aí, no caso, como aqui eu estou considerando o rodapé lá, ele tem 1,6, perfeito? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar aqui todas essas medidas para ele não ficar como a gente já passou, certo? Vou eliminar aqui para a gente não ficar tão poluído. Então, aqui no caso aqui eu tenho 1,6 do rodapé, certo? Aqui no caso eu tenho um fundo de 6 milímetros, perfeito? Aí eu venho aqui com a lateral e a parte interna, que aí no caso aqui eu estou trabalhando ele a 55, perfeito? E aqui no caso eu estou considerando 2 centímetros aqui de tamponamento. Então toda essa parte aqui, o guarda-roupa acabado com fundo, ó, do fundo até chegar aqui a parte da frente do armário, então eu tenho 55,6. Essa lateral tamponamento, então aí ela está ficando aqui com 59,2, perfeito? A gente voltando lá para o nosso, deixa eu ver aqui, mais uma dúvida. Então aqui vou eliminar todas as portas, certo? No caso aqui, essa peça tem que ser quadrada, né, para depois ela ser cortada aqui, que aqui no caso eu vou eliminar esse, tá vendo? Ela vem quadradona, né? A gente corta ela quadradona, só que aí depois a gente faz esse acabamento para a gente estar trabalhando. A princípio eu estou trabalhando com esse canto aberto, vou eliminar as paredes aqui, ó, certo? Trabalhando esse, que aí no caso essas pontas aqui, ó, seriam para cortar, e isso daqui como fica pela parte de dentro aqui do armário, ó, ela seria o L para ajudar aqui na sustentação. Então cada prateleira dessa é cortada também, esse cantinho aqui, para na hora que a gente colocar ele na parede aqui, essa ponta aqui, ó, não encostar na parede e impedir o armário, vamos dizer assim, ele encosta todo desse lado e desse lado ele fica 2 centímetros aberto. Então se eu faço esse recorte aqui, então eu consigo encostar esse lado, consigo encostar esse lado sem que nada impeça. Em relação aos fundos, então aqui eu estou trabalhando o fundo da seguinte forma: diante das medidas que eu passei, então aqui ele fica do tamanho, ó, como a gente está trabalhando com vídeo, fica fácil da gente estar visualizando. Aqui no caso aqui também deixei o fundo até a gente chegar nessa lateral, aqui fiz a mesma forma, e aqui nesse armário eu estou trabalhando ele com 3 fundo, perfeito? A gente voltando aqui, vou voltar toda essa parte que eu eliminei, certo? Vou eliminar aqui toda essa parte aqui da do nosso guarda-roupa. Vou eliminar aqui, opa,
vou eliminar aqui toda essa parte aqui do guarda-roupa para a gente visualizar somente aqui a parte da frente. Então essa parte da frente aqui, vou eliminar essa vista, eliminar essa outra vista, certo? Vou pegar pela planta baixa e aqui no caso a gente vai visualizar somente a parte do escritório. Vou pegar aqui todas essas medidas aqui que eu já tenho aqui existente. Eu deixei um gaveteiro aqui, vamos iniciar por ele. Eu deixei um gaveteiro aqui que ele tem a largura total de 38, certo? No caso aqui ele tem uma altura do armário, né? 65,5 e no caso aqui eu estou considerando que esses rodízios sejam de 5 centímetros. Tem que definir também para a gente estar visualizando, perfeito? No caso aqui, a profundidade dele, então eu estou trabalhando aqui a profundidade dele, vou eliminar aqui o nosso gaveteiro, então a profundidade dele eu estou trabalhando daqui da ponta até eu chegar lá no final dele, ó, eu estou trabalhando ele aqui, ficou um pouco escuro aqui, ó, 62, ó. Vou fazer aqui de outra forma que aí vai ficar melhor. Então eu vou pegar aqui, vou abrir aqui uma linha de escala, vou deixar aqui a 50 centímetros, que aí eu consigo visualizar essa parte de baixo, ó, e aí eu consigo só ter a visão do armário. Então a profundidade dele total daqui até chegar aqui com tamponamento, que eu estou dizendo, né? 52 de profundidade, perfeito? Que aí aqui no caso, eu vou voltar aqui toda essa descrição aqui, deixar aquela de 3 metros, que aqui no caso aqui eu estou trabalhando a mesma profundidade aqui que tem essa coluna. A princípio lá essa coluna, Renata, ela tem daqui até a ponta dela, ela tem 59, certo? Aí eu deixei um desconto aqui, ó, de 1 centímetro para estar iniciando ela e ela vai até o final e fica com 58. Então ela tem 58, ela vai dessa coluna até ela chegar nessa outra coluna aqui, que a gente tem um espaço de 1,53 m. Armários superiores, acabado com tamponamento. Então eu estou trabalhando a 37,6, certo? Ele vai passar um pouco dessa coluna, que no caso aqui é a coluna daqui até ela chegar lá no final dela, ela tem 30 centímetros, perfeito? No caso aqui, esse armário aqui do início, que é esse armário aqui, ó, certo? Ó, esse armário aqui, ó, todo esse armário aqui, então aqui no caso a gente tem a altura dele, segue o mesmo pé direito, então do piso até chegar à parte de baixo eu tenho 2,40 m. No caso aqui ele tem uma largura com tamponamento, certo? Então ele tem um tamponamento da direita e da esquerda, eu estou deixando ele com 40, sem o tamponamento o armário acabado ele fica com 37 e a parte de dentro eu estou trabalhando ele aqui que ele fica com 34, perfeito? Aqui no caso, esses pés aqui dele, eu também estou trabalhando ele aqui daqui até o piso a 7 centímetros, perfeito? Aqui no caso a gente tem uma peça de 15 milímetros, perfeito? E o interno aqui do armário, eu estou deixando ele daqui da base até a gente chegar lá na parte de cima, interno só, certo? Parte interna do armário, ele tem 2 metros, opa, pegou outra medida aqui, você acredita? Ó, então daqui até chegar aqui na parte de cima, ó, pela parte de dentro, então eu tenho aqui 2,24 m, certo? Somente a parte de dentro do armário. Vou pegar aqui e deixar um pouco mais ajustado aqui, certo? E aqui no caso a gente tem 3 prateleiras, ó, uma, duas, três, perdão, quatro, cinco com a base, separada ela por espaços iguais. No caso aqui, os nossos armários superiores, então eu estou trabalhando com um fechamento de 5 centímetros, a gente tem uma régua tamponamento aqui de 1,5, certo? Então se eu pegar dessa régua por debaixo até a gente chegar lá fora do tamponamento, então aqui eu tenho 62, certo? Da altura do armário. E aqui com o tamponamento eu vou somar tudo. Eu vou pegar o tamponamento pela parte de baixo, junto com o tamponamento superior. Então eu tenho 65. Os armários acabados com régua e tudo aqui, ele instalado no lugar, ele vai ficar a 70 centímetros, certo? E relacionado à mesa, não tem segredo. A gente tem aqui o tampo. A princípio, essa régua que eu coloquei, ó, que seria somente uma régua de apoio lá no final, tá vendo? Eu até fiz o enchimento aqui vou eliminar aqui esse gaveteiro, perfeito? Ó, então seria esse o levantamento aqui dentro do quarto,
certo? Eu acredito que eu passei por todas as medidas. Se eu não falho, se eu falhei aqui em alguma medida, aí você me fala, perfeito? Então aqui no caso, eu acredito que esse lado daqui, aí eu estou trabalhando ele aqui para complementar acabado, né? Então acabado do tamponamento até a gente chegar lá no rodapé, então aqui esse lado eu estou trabalhando ele com 51. Eu vou eliminar a régua tamponamento, eu vou eliminar essa régua superior, que aqui no caso seria essas, ó, certo? Ó, eu vou eliminar essas réguas aqui dentro do nosso, dentro da nossa planta baixa. E aqui a gente compõe as medidas um pouco diferente. Então, no caso aqui eu tenho 6 milímetros aqui do fundo, certo? No caso, a nossa parte interna do armário, ela tem 49,4. Opa, vou tirar aqui e vou soltar aqui essa outra, essa medida uma da outra aqui, ó. Ó, 6 milímetros, 49,4, certo? Tá acompanhando, né? 6 milímetros, 49,4, 2 centímetros aqui relacionado ao tamponamento, perfeito? Ó, 2 deu a pega, deve ter pego aqui um pouquinho fora. 2 centímetros, praticamente, 1 centímetro, ponto 1, que aí seria essa parte do nosso tamponamento. A gente voltando, é isso aqui que eu estou fazendo. Ó. Eu eliminei essa peça, fiz as medições aqui do fundo, da lateral e os 2 centímetros que a gente fica aqui na frente, certo? Então, no caso aqui, esse lado aqui, acabado, eu estou trabalhando aqui, vou voltar tudo que eu eliminei aqui, certo? Deixa eu eliminar essas medidas aqui, que aí vai ficar mais fácil. Então aqui, acabado, certo? Daqui até chegar lá no rodapé, então aqui eu estou trabalhando com 52,1 e aqui desse lado aqui do rodapé, certo? Até a gente chegar na frente do tamponamento, eu estou trabalhando com 57,6. A profundidade aqui no caso desse armário é a mesma coisa do guarda-roupa. O fundo aqui, ó, certo? Ele vai encostar no rodapé, mas essa lateral tamponamento ela vai passar por o rodapé para fazer o acabamento. Então aqui no caso aqui, ela total acabada daqui até aqui eu tenho 28, perfeito, de profundidade, e o armário em si, do fundo até a gente chegar na parte da frente, eu tenho 26,4, perfeito? Eu vou eliminar aqui os tamponamentos, régua tamponamento, que seria no caso essas duas peças, certo? Vou eliminar elas aqui, daqui. Então aqui a gente teria essas dimensões. No caso aqui eu não tenho os 2 centímetros de tamponamento, né? Ela vai ficar como se fosse um pouco engrossada aqui na frente. Ela vai ter esse sentido engrossado aqui, ó. Que aí no caso eu montei a caixaria, perfeito? E aí coloquei o tamponamento para a gente esconder o parafuso. No caso aqui ele seria dessa forma, ó, tá vendo? Ele vai pegar essa profundidade aqui, como eu mencionei, que é alinhada junto com a viga, e aí o armário vai iniciar diante dela, perfeito? E aí, no caso, aqui eu estou trabalhando com 2 módulos, perfeito? Aqui no caso aqui eu estou trabalhando com um módulo, 2 módulos, 3 módulos, perfeito? Que aqui aí eu pensei da seguinte forma, aqui pode se montar esse armário aqui todo primeiro, esse aqui no caso pode montar depois, que aí você tem como mexer esses armários, então monta um armário de canto, certo? E aqui no caso monta ele para cá, sem montar esse, depois encosta para lá, enfim. Então seria isso. Qualquer dúvida você pode estar me acionando, perfeito. Eu acredito que o vídeo ficou aqui um pouco longo, mas já passei por todas as exigências. E aqui no caso aqui, o puxador dele, ó, eu vou eliminar somente uma porta, e aí no caso ele quer um puxador cava, certo? Que aí dentro desse puxador cava, ele quer o acabamento do madeirado, no caso a gente está trabalhando aqui é o teca-soio, perfeito? E aí ele vai até a medalha. Só ressaltando que aí todos os puxadores seria dessa forma. Aqui no caso, Renata, eu não coloquei puxadores nas duas portas do armário de canto, que eu acho muito feio e muito agressivo, certo? Não precisa a gente ter o puxador nas duas portas, porque você abrindo essa porta, então essa outra já fica mais fácil da gente estar abrindo ela, perfeito? E é isso, meu amigo. Fazer todo o levantamento. Obrigado. Boa tarde.